Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula destinada para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Continuamos aí os nossos estudos sobre o poder legislativo e agora nesta aula de um modo bem específico estaremos trabalhando as competências privativas da Câmara dos Deputados. Competências privativas da Câmara dos Deputados será o nosso desafio de agora, e essas competências se encontram anunciadas no artigo 51 da Constituição Federal. Quando dizemos competências privativas, queremos com isso informar que nessas matérias tratadas como competências privativas, a Câmara dos Deputados resolve por si só, sem concorrência do Senado Federal, sem concorrência do Presidente da República. É uma competência única da Câmara dos Deputados Federais. E aí nós vamos fazer a leitura aqui do artigo 51, passar um por um seus incisos, buscando aquilo que o examinador da sua banca de concurso busca para testar os seus conhecimentos. Então, artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados Federais, inciso 1. E atenção, muito cuidado com este inciso 1, porque o inciso 1 é bem de longe, mas de longe mesmo, queridinho do examinador da sua banca de concurso. É em cima do inciso 1 que 90% das questões em torno das competências privativas da Câmara dos Deputados recai. Aí você vai prestar bastante atenção. Você vai me acompanhar aqui nas explicações e você não vai errar jamais qualquer questão que verse sobre inciso 1 do artigo 51 da Constituição Federal. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1, autorizar por 2/3, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Atenção, uma competência privativa da Câmara dos Deputados, autorizar por quanto dos seus membros? Pela metade, pela maioria absoluta? Não, autorizar por 2/3 instauração de processo contra quais autoridades? Presidente da República, vice-presidente da República e ministros de Estado. Então, a quem compete autorizar que o presidente da República seja processado, a quem compete autorizar que o vice-presidente da República seja processado, a quem compete autorizar que ministros de Estado sejam processados, compete à Câmara dos Deputados. E para que isso ocorra é preciso contar com pelo menos 2/3 dos votos dos integrantes da Câmara dos Deputados. Então são 513 deputados federais. 2/3 desses 513 precisam autorizar para que o presidente da República, vice-presidente da República e ministro de Estado sejam processados. Processados por quem? Pela própria Câmara dos Deputados? Não. A Câmara dos Deputados autoriza o processamento e julgamento, mas não por ela própria. Quem processa e julga o presidente da República, os ministros de Estado e o vice-presidente da República pode ser o Senado Federal nos crimes de responsabilidade e pode ser o Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns. Então, vá anotando aí essas informações referentes a esta competência privativa da Câmara dos Deputados. E eu vou ler novamente o inciso 1, para que a gente não deixe escapar nada, para que você memorize a informação do todo e memorize cada um de seus detalhes, porque compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3, qual é o quórum? 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, se porventura uma dessas autoridades, presidente, vice-presidente, ministros, comete crime
de responsabilidade para que o Senado Federal possa processar e julgar quem autoriza a Câmara dos Deputados. Se presidente da República, ou vice-presidente, ou ministro de Estado cometem crime comum, e para ser processados e julgados pelo cometimento de crime comum lá pelo Supremo Tribunal Federal, a quem compete autorizar? A Câmara dos Deputados Federais. É isto aí que nós temos no inciso 1º, no importantíssimo inciso 1º para concurso. Inciso 1º do artigo 51, quando tratamos das competências privativas da Câmara, mas vamos já para o inciso 2º, não tão importante quanto o primeiro, mas também possui uma certa importância por conta de uma particularidade aqui presente. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Por que este inciso é importante? Porque você pode ser levado a confundir este enunciado, esta informação, com um inciso que temos aí lá na competência exclusiva do Congresso Nacional. Aberta a sessão legislativa, o presidente da República tem um prazo de até 60 dias para encaminhar suas contas para apreciação do Congresso Nacional. Congresso Nacional compreendendo Câmara e compreendendo Senado. Se o presidente não o faz dentro dos primeiros 60 dias após a abertura da sessão legislativa, aí é que entra a competência privativa da Câmara dos Deputados. Não estamos mais tratando de Congresso, estamos tratando agora somente de Câmara dos Deputados, porque foi aberta a sessão legislativa, os primeiros 60 dias se passaram, aí compete à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro dos 60 dias. Porque se fossem apresentados dentro dos 60 dias, a competência seria de quem? Do Congresso Nacional. Se não foi, se extrapolou os 60 dias, então a competência passa a ser da Câmara dos Deputados. E aí, 60 dias após a abertura da sessão legislativa, e aulas passadas nós explicamos o que é uma sessão legislativa, diferenciando o que seja uma legislatura. Sessão legislativa a cada ano ali de trabalho das casas do Poder Legislativo, cada ano de trabalho da Câmara, cada ano de trabalho do Senado. É uma sessão legislativa. E legislatura, o período de 4 anos, coincidente com o mandato de um deputado federal ou coincidente com a primeira metade do mandato de um senador. Muito bem, gente, vamos para o inciso 3º, que é bem óbvio. Competência privativa da Câmara dos Deputados é elaborar seu regimento interno. E quem iria elaborar, se não a própria Câmara? Muito lógico, né? Sua compreensão, seu entendimento. Inciso 4º, também uma competência natural da Câmara, que não existe nenhum problema aí de compreensão, e geralmente o examinador nem perde tempo, mas vamos fazer o registro. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, emprego e funções de seu serviço, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Então, se vai cuidar da sua polícia, dos seus empregos, dos seus cargos, extinguir esses cargos, esses empregos, essa organização interna, claro que é uma competência privativa da Câmara e de mais ninguém. E por fim, o último dos incisos que tratam aí das competências privativas da Câmara dos Deputados é o inciso 5º, eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Então, o Conselho da República é composto aí por várias autoridades fixas, a exemplo do vice-presidente da República, a exemplo do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, líderes da maioria e da minoria, tanto na Câmara como no Senado, e aí depois vem 6 cidadãos
que são indicados, desses 6, 2 pelo presidente da República, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. Então, é isso que esse inciso 5º nos diz. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, é eleger esses 2 cidadãos que vão compor o Conselho da República, é uma competência privativa da Câmara dos Deputados. E aí, gente, é só isso que nós temos para esta aula acerca das competências privativas da Câmara dos Deputados. Muita atenção com o inciso 1º. Sugiro que você volte essa aula mais uma vez, mais 2, mais 3, para memorizar de vez. Agradeço a sua audiência e já convido você para daqui a pouquinho continuarmos os nossos estudos sobre o poder legislativo, vendo as competências privativas do Senado Federal. Até já!